Os fantasmas dos sistemas totalitários nos perseguem. José Jacinto Veiga, em seu livro Sombra dos Reis Barbudos, de 1972, nos oferece uma metáfora lúdica e fantástica sobre esses sistemas de controle, sobre esses sistemas de encarceramento e de limitação de liberdade. Sinta-se em casa. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. Eu nasci em 1971, era tempo da ditadura militar no Brasil. Eu não tenho grandes memórias em um primeiro momento desse tempo. Talvez eu tenha marcado 2 ou 3 episódios que fizeram com que eu entendesse mais tarde o que era a ditadura. O primeiro era quando meus irmãos saíam para ir para a escola e eu ficava sozinho com minha mãe. E minha mãe ficava rezando, porque meu pai saiu também para trabalhar, ficava rezando para que ele voltasse tudo em paz. E a gente ficava ouvindo rádio. Era rádio de válvula naquele tempo ainda, me recordo muito bem. E ela ficava passando roupa, e eu ficava sentado em cima das roupas que já tinha passado, quentinhas, e minha mãe ficava rezando e preocupada. Eu fui entender muito depois que era um tempo muito difícil. Eu lembro a primeira resistência que, digamos assim, que eu vivi foi quando eu ouvi pela primeira vez a Blitz e falavam palavras indecentes, falava a palavra nua, numa música que fez bastante sucesso. Eu estava com meu irmão quando escutei isso e aquilo me fez pensar, como que eles podem falar isso? Talvez porque a gente estava acostumado com grandes controles. Eram tão fortes que eu não tinha condições de dizer o que eram, mas eu sabia que existiam. E a terceira vez que eu tenho bastante consciência, esse eu tenho uma data exata, é 1982, quando começavam os primeiros sopros de redemocratização no Brasil, e meu pai levou eu e toda a minha família para um comício na cidade de Santo André, um comício do Partido dos Trabalhadores que estava recém-nascendo, e nesse comício eu lembro muito bem que tinha a cavalaria da polícia militar e eu ficava impressionado com aqueles cavalos e meu pai falava assim, não é para chegar perto deles, eles machucam. Talvez eles machucam não eram os cavalos, eram os policiais, mas mesmo assim aquilo era um sopro de democracia que começava a surgir no nosso coração. Depois disso, teve naturalmente a memória da morte do Tancredo Neves. Eu já tinha 13, 14 anos e recordo da minha irmã me narrando como era importante aquele momento. Na verdade, eu sempre tive a vantagem de ser o filho mais novo e ter que amadurecer mais cedo porque eu aproveitava as memórias dos meus irmãos. Nesse sentido, a ditadura militar ela era muito visível na minha casa. Mais tarde, quando eu já fui para o colegial, naquele tempo chamava colegial, 2º grau, nem sei mais como chama, ensino médio agora, eu conheci outra realidade. Eu conheci professores que narraram os tempos das torturas e narraram que eles foram torturados. Talvez o relato mais impactante que eu tenho desse tempo foi uma professora de inglês que narrou que ela tinha sido torturada, assim como outros amigos dela. Para nós, aquilo era completamente, eu estou falando aqui nos anos de 86, 87, aquela narração daquela mulher falando o que era tortura, que nós já tínhamos lido no livro da Olga Benário, que um professor de história tinha indicado, mas quando aquilo sai do livro e vai para o corpo de uma pessoa, aquilo me impactou de uma forma que eu comecei a perceber que existia um porão no Brasil
que permanece até os dias de hoje. Alguém disse que a eleição do Bolsonaro foi pedagógica para o Brasil, e eu tenho que dizer que eu concordo, porque ela fez com que nós entendêssemos que existe um esgoto que estava contido. Tinha uma tampa que fechava esse esgoto. A eleição desse homem fez com que algumas vozes, alguns discursos absolutamente preconceituosos, absolutamente xenofóbicos e também perigosos viessem à tona. No último dia 31, nós recordamos o golpe de 1964. Durante os últimos 4 anos, essa data foi saudada pelos militares e foi recomemorada com a autorização da Presidência da República. Esse último dia 31 não teve festa. O alto comando do Exército, o alto comando militar, pediu para que não se fizesse nenhum tipo de comemoração. E aí nós percebemos que, de alguma forma, nós temos que falar sobre isso. Há pouco tempo atrás, chegou a mim um autor que é bastante conhecido, mas que eu não tinha lido absolutamente nada dele, José Jacinto Veiga, e chegou o livro dele, que não é o maior clássico dele, mas é um livro que me instigou pelo título e pela temática que se chama Sombra dos Reis Barbudos. E esse livro, na verdade, ele foi lançado em 1972, próximo do meu nascimento, e ele fala sobre a ditadura. Mas é um livro, é interessante isso, porque é um livro infanto-juvenil. É destinado aos adolescentes da época. Não fala absolutamente nada de política, não fala absolutamente nada de partido, não fala absolutamente nada de tortura, de perseguição, de militares, não fala nada disso, mas fala tudo sobre isso. É um livro que trabalha o realismo fantástico que estava em moda naquela época em toda a América Latina, e o José Jacinto Veiga, que foi um dos maiores escritores dessa tendência que percorreu a nossa América Latina, ele usa de metáforas para falar de coisas bastante doloridas na sociedade. Coisas bastante doloridas porque tocam vidas. E ele utiliza a história do nascimento de uma companhia, que nós não sabemos o que ela produz, numa cidade hipotética chamada Taitara. Um jovem narra para sua mãe. Aliás, a história ela funciona mais ou menos assim. A mãe solicita que o filho escreva suas memórias. É interessante isso porque ele escreve depois que as coisas aconteceram. Ele não é um narrador isento. Ele tem interesses na sua narrativa. E ele escolhe em sua memória pontos que são importantes para ele entender talvez o seu presente. Eu fico imaginando um jovem que vai mudando a sua linguagem no decorrer da sua escrita. Um jovem que vai entendendo o percurso dos acontecimentos, amadurecendo junto com os acontecimentos, entendendo melhor com o tempo. Algo que eu me identifiquei bastante, porque, como eu dizia no começo, eu não tinha clareza do estado de exceção que nós vivíamos. Também porque eu era uma criança. Mas eu ia para a escola, tinha aquela ritualidade de cantar o hino nacional, tinha a ritualidade de escrever no caderno todos os dias. Hoje está fazendo sol. Hoje é dia 17 de junho de O nosso presidente é o tal. O Brasil é, sabe, essa ritualidade que as ditaduras têm de fazer com que as pessoas pensem que vivem na normalidade. A necessidade de fazer linhas verde e amarelas na Semana da Pátria, levar no avental uma fitinha verde e amarela, cantar o hino nacional todos os dias, hastear a bandeira, prometer coisas para
que eu sou patriota, coisas assim. Quando nós estamos imersos nesse sistema, nós não percebemos o quão absurdo esse sistema é. E esse jovem, ele vai percebendo esse processo. Essa companhia chega através das mãos do seu tio, o seu amado tio Baltazar. Esse homem é um visionário. Ele chega na cidade e, mesmo sendo pobre, ele começa a fazer tratativas com as pessoas ricas para a construção dessa grande companhia, chamada Companhia de Melhoramentos de Taitara. Na verdade, essa companhia, eu faço um spoiler já aqui, porque quem não leu, é um livro de 1972, vale a pena ler esse livro. Essa companhia é a ditadura. Na verdade, ela nasce de uma forma muito discreta, nasce até com boas intenções. O tio dele tinha a intenção de trazer verdadeiramente melhoramento para a cidade de Taitara e também para a região. Só que com o passar do tempo, esse sistema da companhia vai se tornando onipresente. A cidade passa a ser comandada nos seus mais ínfimos detalhes por essa companhia. A companhia é geradora de riqueza e geradora também de controles. A partir do momento que nasce essa companhia, as pessoas ficam eufóricas porque todos querem trabalhar na companhia. A companhia oferece um futuro, um lugar no fim do mundo. De repente, vislumbra que existe a possibilidade de sair daquela pequenez e encontrar um mundo muito maior. Então, num primeiro momento, a companhia se apresenta como um espaço de sedução, um espaço de inovamento, um espaço de propostas, um espaço de crescimento pessoal e social. Só que, gradativamente, depois que ela cresce, ela começa a controlar a cidade. Uma das primeiras jogadas políticas é a expulsão do tio Baltazar. O tio Baltazar, entre aspas, é exilado. Ele deixa o controle. Existe todo um jogo de fofocas, de mentiras, de coisas não tão bem claras que obrigam esse tio Baltazar a sair da cidade. Depois que ele sai, a companhia começa a ganhar outros contornos. Detalhe, nós não sabemos quem comanda a companhia, nós não sabemos quem são os chefes, nós não sabemos o que ela produz, mas sabemos que ela é onipresente na cidade. Uma das primeiras questões, uma das primeiras coisas que acontece nessa companhia depois da saída do tio Baltazar é o aparecimento dos vigias. Homens fardados, liderados pelo pai do Lucas, que é esse jovem que escreve o texto, começam a circular pela cidade, ouvir as pessoas, controlar os discursos. A companhia que nasceu para produzir algo, produz também uma cadeia. E as pessoas que pensam, que criticam, que comentam, que falam mal da companhia, são mandadas para esse presídio. No livro não fala nada do presídio, mas fala que o presídio foi construído e sempre pessoas desaparecem. Uma companhia, que é a ditadura, que cria vigias, controle social e que expulsam as pessoas que pensam, os dissidentes, quem questiona o status quo. Num determinado momento, esses vigias, eles vão ganhando uma importância cada vez maior. Eles são detentores do discurso da companhia e também de como se organiza a sociedade. Mas não basta isso. Num determinado momento, aparecem muros. Por quê? Uma coisa é você controlar as pessoas. Outra coisa é as pessoas quererem ser controladas. Então, a cidade, de uma hora para outra, é redesenhada a partir do nascimento de muros de separação. Pessoas que não podem passar para uma determinada parte, pessoas que devem ficar presas a um determinado bairro. Os muros aparecem limitando o espaço público, mas os muros não são só físicos, os muros são discursivos, as palavras que podem ser
ditas ou não ditas. Mas rapidamente as pessoas descobrem que os muros podem ser saltados. Para abreviar os caminhos, as pessoas começam a andar em cima dos muros. Só que andar em cima dos muros é declarado como algo ilegal. E os vigias controlam as pessoas que estão andando pelos muros. Gradativamente as pessoas se acostumam com os muros e passam a fazer os seus caminhos por entre esses muros, aceitando que é assim. As coisas são dessa forma e não podem ser de forma diferente. Os muros limitam não só os espaços físicos de caminho, mas também a perspectiva. E aí é interessante quando ele começa a narrar que as pessoas, a partir da construção do muro, elas começam a olhar mais para o céu, porque o seu entorno é tão limitado que eles começam a perceber as nuvens, começam a perceber o céu, mas o céu como uma possibilidade de escape, como uma possibilidade de saída. E aí sim, as pessoas começam a encontrar lunetas para olhar mais longe. Só que rapidamente as lunetas e os binóculos passam a ser também proibidos, porque ver além dos muros é algo perigoso. E aí eles começam a perceber os urubus que giram, num primeiro momento distantes, num primeiro momento lá longe no céu, como pequenos pontos negros no céu azul. Mas gradativamente esses urubus, que são vistos como um mau agouro, que estavam em distância, vão descendo e se tornam familiares. As pessoas passam a criar os urubus como animais domésticos. Esses urubus que eram tão longe, estavam tão longe, de repente vêm partilhar da vida das pessoas. Mas também os urubus são proibidos. Aqui eu faço uma interpretação que os urubus eles são esses que olham à distância. Talvez os jornalistas que veem aquela situação de fechamento de uma determinada sociedade assistem tudo calado, quase como esperando a carniça à disposição. Mas esses urubus que voavam e que davam um certo sentimento de liberdade, um certo sentimento de extravasar a limitação, eles também são proibidos, caçados e são obrigados a serem lançados para fora do espaço dessa sociedade. A Companhia de Melhoramentos de Taitara não produz somente coisas, ela controla pessoas. Controla pessoas e é capaz de fazer com que esse controle proposto, conduzido pelos vigias, não seja mais algo externo, seja entranhado. As próprias pessoas passam a denunciar umas às outras. O comportamento de um passa a ser visto como ilegal pelos outros. O sistema de controle, ele num primeiro momento é algo alheio às pessoas, mas gradativamente vai fazendo parte do próprio tecido orgânico. E nós vamos nos tornando pequenos vigias do cotidiano nosso e dos outros. Um momento bastante interessante que aparece aqui no livro é a chegada de um mágico com seu circo. E esse mágico faz coisas extraordinárias, ele subverte a realidade. E aqui minha interpretação é que o mágico, Uski, é o nome dele, ele é um sonho. Será que ele realmente visitou a cidade? Ou ele é esse aspecto da arte? A arte que desafia a realidade. A arte que tem a capacidade de subverter a realidade. Que tem a capacidade de fazer com que a gente perceba que não é que ele está fazendo mágica, é que nós vivemos em um lugar tão fechado que já não percebemos mais a beleza da vida. E as pessoas continuam desaparecendo, assim como o mágico um dia desaparece. Não se fala nada mais sobre ele, porque o discurso dele é subversivo. É absolutamente subversivo. Bom, a história tem mais alguns pontos, a saída. O pai dele, que era um grande vigia, num determinado momento começa a perceber
que esse sistema não funciona, ele tenta de alguma forma resistir e ele também acaba desaparecendo. Essas cadeias que estão sempre além dos limites, mas que são onipresentes no pensamento das pessoas, é típico dos sistemas totalitários que ameaçam com cárcere a todos aqueles que são dissidentes. A coisa mais bonita do livro é quando aparecem as pessoas que voam. Primeiro, Lucas vê uma pessoa, depois começam a perceber outras pessoas. Aqui é o realismo fantástico na sua expressão máxima, de propor a fantasia como uma metáfora para entendermos a realidade nua e crua. Essas pessoas, como diz o texto, só não voa quem não quer, ou quem não pode, ou quem tem medo. O voar como algo ir além dos muros, desafiar a altura que somente os urubus poderiam chegar, perceber a pequenez dessa companhia de melhoramentos de Taitara, perceber que existem pontos de fuga, existem registros que podem ser desafiados, existem discursos que estão tão entranhados, mas que são apenas uma forma de contar a realidade. Essas pessoas que voam são aquelas que desafiam as leis vigentes, desafiam o controle dos vigias e também propõem uma esperança, digamos assim, para aqueles que permanecem presos às pequenas medidas dos muros. As pessoas que voam provocam naqueles que estão na cidade ou uma estranheza, ou uma condenação, ou uma inveja, ou um desejo de também querer voar. Por isso que só não voa quem não quer, quem não pode ou quem tem medo. Muitas pessoas não voam porque têm medo. Outras não podem. A sua mente já está tão fechada que não são mais capazes de voar. E outros, por fim, são aqueles que desafiam o medo, desafiam as condições e descobrem que pode voar para além dos muros, para além das limitações dessa companhia que é a ditadura. Esse livro do José Jacinto Veiga, Sombras dos Reis Barbudos, eu não vou entrar aqui na questão dos reis barbudos, que é interessante também, mas leiam o livro. Ele fala sobre o lúdico. De uma forma lúdica, um livro infanto-juvenil dedicado para jovens em 1972, em plena ditadura do Brasil, no tempo auge dos controles sociais, ele de uma forma lúdica e metafórica fala de um sistema opressor. Questiona regras sem sentido, questiona isolamentos e medos, e também os desaparecimentos, as prisões, a limitação da liberdade. Quando falamos sobre ditadura militar, quando falamos de fascismo, quando falamos de estados totalitários, é disso que nós estamos falando. Não são prisões somente prisões físicas, são prisões discursivas, limitações que entram no nosso coração e passamos a acreditar nisso. Quando, de alguma forma, uma nação que viveu tempos de repressão, como foi o caso do Brasil e grande parte da América Latina, normaliza a violência, normaliza o discurso de ódio e normaliza também os controles sociais, tem algo de errado. Quando transformamos vilões em mocinhos, quando aceitamos que sistemas de limitação de liberdade são aceitáveis, estamos a caminho de lugares perigosos, lugares onde nascem muros, onde somos visitados por urubus e onde toda a capacidade de sonhar com a arte, de se desprender da realidade, de subverter a realidade e também de voar, é anulado. Esse dia que se fala sobre a ditadura militar no Brasil, como tantas outras no mundo, não deve ser festejado, deve ser recordado,
deve ser recordado para que nós não façamos outra vez isso. A memória é muito importante. A memória coletiva de um sofrimento que percorreu a nossa nação. Esse livro do José Jacinto Veiga é uma metáfora, algo lúdico para falar de coisas muito profundas que necessitamos falar mais do que nunca. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando.